Meu nome é Jonas. Vocês não acreditam no juízo final do Apocalipse? Eu acredito. Eu acredito que o mundo vai acabar, que a vinda de Jesus está perto, porque desde 2019 a 2020 aconteceu tragédias atrás da outra, não é? Estamos vendo tempos difíceis, tempos de finais do tempo. Eu acredito que os selos já estão abertos, que a Guerra Santa já começou, a batalha entre o bem e o mal e o retorno de Cristo Jesus está perto. Agora eu quero que vocês assistam esse documentário sobre o Apocalipse. Yes! E fique em casa, lave bem as mãos e não esqueça de passar álcool em gel. E idosos, fiquem em casa. Algo catastrófico, uma intervenção de Deus especial. Alguns se baseiam em dados científicos, outros na fé e em sua própria interpretação desses textos sagrados. Muitos afirmam que estamos a caminho de abrir o 7º selo e que começou a contagem regressiva. O que ninguém sabe é se o mundo acabará em milhares de anos ou em poucos minutos. As profecias apocalípticas têm um espaço próprio no livro mais importante da história, a Bíblia. Depois das catástrofes do 6º selo, o texto descreve a abertura do 7º, em que 7 anjos tocarão 7 trombetas e 7 taças serão derramadas. Esse selo anuncia o fim dos tempos e a batalha final. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Na verdade, o 7º selo supõe o fim da história, o fim das perseguições, o triunfo dos eleitos, a derrota dos malvados, da besta, do dragão, etc. O Apocalipse também mostrou ao longo de todo o texto que quem comanda a história é Deus, que ele inclusive permite aos maus e aos cataclismos atingirem os eleitos. E finalmente o 7º selo revela o triunfo divino, a instauração do reino de Deus no mundo. O dia final será precedido de uma batalha entre o anticristo e Deus ou o bem. O que o texto está dizendo é que há um momento final da história em que o bem vence, e vence de uma maneira definitiva, e que Jesus, que venceu a morte, voltará numa manifestação gloriosa. Isso se chama parúzia, a segunda vinda de Jesus. É um dia de júbilo, de vitória para aqueles que creem em Jesus. O texto diz que esses horrores vão terminar e que haverá um juízo final no qual serão castigados todos os opressores, ou seja, todos aqueles que nos fazem sofrer, e que finalmente serão castigados porque finalmente triunfará a libertação. É uma mensagem de esperança. Mais tarde, a igreja transmitiu isso como se fosse uma revelação sobre o que vai acontecer depois da morte, que haverá um juízo final sobre todos, ok? Então isso já é uma interpretação feita pela igreja, que faz parte do seu projeto de dominação. O Apocalipse não é um livro histórico. Não é um livro do futuro, não é como uma bola de cristal que revela o futuro. É um gênero literário, escrito no gênero literário judaico-apocalíptico. A atmosfera se torna de terror quando o Apocalipse é citado hoje. Não é sobre o futuro. Quem escreveu o livro não estava pensando no fim do mundo, nem no futuro. Estava pensando no presente. Existiria o povo eleito que poderia se salvar do fim do mundo? Seria possível minimizar as consequências das catástrofes naturais?
Se as interpretações recentes estiverem corretas, estaríamos em contagem regressiva. O Cavaleiro do Apocalipse representa as diferentes pandemias que aconteceram no mundo. Podemos também situá-lo ao longo desses 20 séculos. Desde a peste antonina, do ano 160 depois de Cristo, até a época de Justiniano, em que houve outra pandemia importante. No século XII, houve a peste bubônica e no século XIV a peste negra. Como resultado, a população da Europa perdeu 1/4 de sua população. É muito interessante porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz que 1/3 dos homens morreriam. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíram de suas bocas. E houve momentos na história em que literalmente morreram 1/3 ou 1/4 dos homens. E na nossa época, já no século XXI, estamos diante do H1N1 ou diante da epidemia da AIDS. Ou o risco de uma guerra bacteriológica. Tudo isso tornaria perfeitamente textual uma praga como o 4º cavaleiro do Apocalipse. Alguns especialistas afirmam que todas essas doenças são sinais de que o 4º selo já poderia estar aberto. Segundo o Apocalipse, os 7 selos vão deixando em seu caminho guerra, fome, morte e destruição. Com cada abertura, o fim dos tempos e a batalha final parece estar mais próxima. O 5º selo não menciona uma forma de destruição como os outros, mas descreve o pedido dos mártires para que chegue a hora do juízo final. Mártir em grego significa testemunha. Esse 5º selo representaria os crentes de toda a história que estiveram dispostos a pagar com sua vida a afirmação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eles clamam a Deus pelo fim da perseguição, pelo fim da destruição. E é isso que nos revela o 5º selo, a visão dos santos, pedindo o final dos tempos. No entanto, a resposta é o que há de mais tremendo no Apocalipse, o mais difícil de aceitar e acreditar. Há que se cumprir o número. Eles devem ter paciência, porque a destruição vai continuar, ninguém sabe quanto tempo, mas o cristão precisa confiar que Deus sabe quando e como vai terminar. Segundo algumas interpretações, os infortúnios mencionados nos primeiros selos, a fome, as guerras e as doenças, já aconteceram. E, pelo contrário, os fatos prenunciados pelo 6º selo, o mais temível e dramático de todos os narrados no livro do Apocalipse, estaria por acontecer. E, para muitos, suas consequências são impossíveis de conter. Quais são essas catástrofes? De que tempos estamos falando? Há alguma possibilidade de deter essa contagem regressiva? O Apocalipse, o livro mais misterioso da Bíblia. Supõe-se que foi escrito pelo apóstolo João com símbolos e mensagens ocultos para não cair nas mãos dos romanos, que o teriam destruído. Não queriam que a palavra de Jesus e seu movimento contra o império prosperassem. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando João, no Apocalipse, fala das 7 taças, das 7 igrejas, das 7 luzes, está falando de tudo relacionado com os últimos tempos e está falando numa linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica não tem nada de literal, não se pode ler exatamente como está lá, é eufemística. Então, deve-se interpretá-la como sinais de difícil compreensão, como uma linguagem deliberadamente crítica. O número 7 representa um círculo, assim como a semana. Se falamos das 7 igrejas ou dos 7 anjos,
Mas também pode ter aspecto negativo se falamos do dragão, que é o diabo com 7 cabeças, ou da grande Babilônia, que está sentada sobre 7 montes. João visualizou bestas, monstros e enormes catástrofes naturais que destruiriam o mundo. No entanto, também descreveu um lugar que será salvo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Portanto, a chave para entender o Apocalipse é ver na Nova Jerusalém o novo povo de Deus. Diz que é dourado ou que é de ouro, porque o ouro no Apocalipse representa o caráter de Deus. Os crentes no final estarão tão cheios de amor, uns pelos outros, tão cheios de amor a Deus, que isso é descrito como uma cidade dourada. O Apocalipse fala de uma nova Jerusalém. Quando o Apocalipse foi escrito, ou pelo menos quando foi editado, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída. Estava em ruínas. Quem são esses eleitos mencionados no texto sagrado? Como é o povo que se salvaria do fim anunciado pelo Apocalipse? Poderia existir no mundo um lugar com essas características? Michoacán, México. A quase 700 quilômetros ao sul do Distrito Federal, na chamada Terra Quente do estado, encontra-se Nova Jerusalém. Essa localidade é ao mesmo tempo uma cidade e uma comunidade religiosa. Seus habitantes têm uma interpretação particular do Apocalipse. Aqui no México temos um estado que se chama Michoacán, onde um sacerdote, o padre Labor, por volta de 1973, iniciou um movimento para que seus paroquianos fossem viver em comunidade. Em Nova Jerusalém há um povo muito crente que acredita que com suas rezas vão salvar o mundo. Nessa cidade nos disseram que o mundo vai acabar e que só vão se salvar aqueles que têm fé em Deus e os que rezam, os que se ajoelham e pagam o dízimo, os que se humilham, os que ficam de joelhos diante do tirano, que é o que sempre nos disseram. Como começou essa ideologia que hoje define a vida cotidiana de cerca de 2.500 pessoas? Em 1973, Gabina Sanches, uma camponesa de Peruarã, trabalhava em um campo como todos os dias. Mas esse não era um dia comum. Aconteceria algo que marcaria o destino de toda uma cidade. Em 9 de junho, de manhã, dizem que a Virgem apareceu para uma senhora dentro desse espaço, em que hoje está situada em Nova Jerusalém. E que lhe deu uma mensagem. A mensagem era que ela dissesse ao mundo para fazer penitência e que tivesse fé no Santo Rosário, porque o mundo estava perdido, que a humanidade estava perdida, até aquele momento. A construção da cidade aconteceu com a fé na aparição da Virgem. E depois começaram a vir, primeiramente, os habitantes vizinhos daqui. E nessas peregrinações, alguns resolveram morar aqui. A Virgem, quando pediu ou indicou como se formaria uma comunidade ou uma cidade, ela disse como queria a comunidade. Pediu que fizesse uma cidade, mas disse que queria um lugar pobre e simples, onde ela pudesse recolher acolher seus filhos que fossem vê-la. Queria pessoas simples, pessoas de coração puro, capazes de uma entrega limpa. E indicou que tinham que fazer um lugar diferente de qualquer outro para salvar o mundo. A primeira mensageira e o primeiro líder espiritual morreram há alguns anos. Assim, o dom de receber as supostas mensagens e a liderança dentro dessa comunidade coube a outras pessoas. Hoje, se supõe que uma mulher é a encarregada de se comunicar com a Virgem e existe um líder que determina os destinos da cidade. As regras são muito rígidas.
Nós somos fiéis à Virgem do Rosário. Acreditamos nela, acreditamos na sua aparição, acreditamos na maior parte... Sexto selo do Apocalipse fala de cataclismos e de fenômenos naturais, que também são destrutivos para a comunidade perseguida, mas que refletem de modo mais direto que é Deus quem controla a história, porque é Ele que, nesse caso, desencadeia os fenômenos naturais. Nos 4 primeiros cavaleiros, quem os desencadeia são os inimigos, mas nesse caso é Deus mesmo quem controla a natureza. Em toda a Terra vai haver um grande terremoto que dará origem ao começo desse cataclismo apocalíptico que marcará a diferença entre o fim dessa época, ou éon, e o novo éon, ou a vida eterna. Uma das teorias sobre Nova Jerusalém indicaria que essa comunidade também seria protegida desse último selo. Ela tem características